Salve galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Beleza? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo do canal, tá? Eu quero, basicamente, como intuito principal desse canal, trazer informações para vocês sobre customização, tá? Eu quero, por exemplo, mostrar sobre tintas, sobre vernizes, como pintar, como você de repente fazer tua cabine de pintura como essa daqui que tá aqui no fundo do vídeo. Assim como também quero mostrar técnicas para vocês, instalação de roda, decalques, tudo mais, tá? Então o intuito central desse canal vai ser basicamente esse. Nesse primeiro vídeo, eu quero introduzir um assunto que eu sempre quis falar assim em público, porque sempre me perguntam, e acho que é um assunto um tanto peculiar, que muita gente tem curiosidade de saber coisas sobre, mas nunca tem informações de qualidade por aí sobre isso em específico. Qual que é o assunto? Cromagem. Nesse caso aqui, a gente está com uma tinta do Regatieri Tintas, tá? Esse daqui é um dos maiores fornecedores aqui do Brasil, se não o maior de tintas. E no caso, não é só você comprar a tinta e simplesmente aplicar na miniatura, tá? Então, como é que funciona? Basicamente, primeiro, você tem que pegar a tua miniatura, certo? Essa aqui é uma latroca. Aí você tem que pegar, remove a pintura dela, tudo mais, né? Procedimento padrão. Aí depois de preparar a superfície, você vai fazer a pintura dela, tá? A pintura daí tem que ser um preto, pode ser literalmente qualquer preto. Nesse caso aqui, o preto que eu utilizo é esse daqui, ó. É o preto Ebony Lisa da Lazudor, tá? Esse aqui eu comprei numa loja de tintas, perto da minha casa. E depois de aplicar isso, você precisa aplicar um verniz, tá? Caprichar no verniz. O verniz que você precisa utilizar para esse caso não pode ser um verniz rápido, porque o verniz rápido ele vai abaixar muito e a intenção é deixar a superfície mais lisa possível. E como é que você vai conseguir isso? Você vai utilizar um verniz bicomponente alto sólido, tá? No caso, o que eu utilizo é esse daqui, tá? É o 8050 da Sherwin-Williams alto sólidos. Tem que ser desse tipo aqui, porque daí, nesse caso, ele vai ficar mais liso possível, tá vendo? Isso aqui é só uma demão de verniz. Se desse mais uma demão, ele ficaria mais liso ainda. Eu acho que seria até melhor para fazer a cromagem, tá? E esse verniz aqui é muito bom. Eu sempre recomendo ele pro pessoal. É o verniz basicamente de entrada para essa linha do alto sólidos, tá? Da Sherwin-Williams. E ele vai servir muito bem para esse caso. E o aerógrafo que é recomendado para utilizar para aplicação, no caso, é um basicamente desse, tá? Esse aqui é um bico 0,3, ou seja, ele tem 0,3 milímetros aqui de espessura para passar a tinta. Ou vocês podem utilizar um 0,2. Já vi bastante pessoas falando que utiliza o 0,2. Entretanto, o 0,2 ele vai sair muito menos tinta. Vai demorar muito mais. O pessoal fala às vezes até que demora 12 demãos para você conseguir aplicar. Um desses aqui, por exemplo, você consegue chegar nas 7, 8 demãos ali às vezes, quando você quer realmente um resultado muito bom, tranquilamente. Então não precisa passar muitas demãos. Obviamente que é muito mais do que uma tinta normal, só que vocês vão ver como é que funciona. Ela é bem líquida mesmo. Então você tem que passar de mãos bem fininhas, porque se tu capricha muito, ela não vai aderir na superfície. Porque ela é basicamente um pozinho. É um pozinho bem diluído, que ela vai segurar na superfície se você fizer névoas. Se você chegar e carregar, ela não vai dar certo, tá bom? Só que no caso desse vídeo, o aerógrafo que eu vou utilizar é outro, que no caso é esse daqui, ó. Esse aqui é um Stehla BC66, e o aerógrafo de bico 0,5. Entretanto, eu vou dar uma apertada aqui para ficar mais apertadinho o jato, tá? Porque eu gosto dessa função dele aqui, ó, de gatilho. Isso aqui é muito confortável, mas futuramente eu faço um vídeo sobre ele para vocês verem mais ou menos o desempenho dele, tá bom? Mas nesse vídeo eu irei utilizar esse, mas eu recomendo vocês utilizar o básico de entrada mesmo, que é aquele anterior ali, só que bico 0,3 e bico 0,2, tá bom? Então vamos à pintura. Eu tenho mais duas recomendações antes de ir para a pintura, para dar para vocês. Primeiro é passar um paninho de microfibra mesmo, nesse caso uma flanela mágica daquelas de óculos, na miniatura, para de repente tirar pozinho que ficou, né? E alguma oleosidade do seu dedo que pode ter ficado na superfície que pode interferir, tá? Na pintura final. Então é sempre bom dar uma passadinha assim, limpar essas partezinhas dela, para ficar tudo o mais liso possível, com menos sujeira possível, tá bom? Com relação à secagem do verniz, aqui eu esperei 48 horas, tá? Fiz o envernizamento, esperei 48 horas, já dá para você fazer a cromagem. Não recomendo fazer antes que isso, porque às vezes o verniz pode não ter catalisado completamente, e dependendo se tiver muito frio na tua cidade, e por conta disso, pode acabar estragando a sua pintura, tá? Mais um rápido lembrete, sempre utilizem EPI, tá? A máscara que eu utilizo é essa daqui, é a da 3M, a 6003, tá? Essa máscara é excelente, ela é muito boa, você consegue respirar tranquilamente com ela, tá? O tamanho dela é M pro meu caso, ela é muito boa, recomendo a todos. E também uma luvinha para você de repente proteger a tua mão
No caso eu utilizo látex, daquelas comuns mesmo. Sempre coloca na mão que você vai fazer as pinturas, tá? Não precisa colocar na outra mão. Ó. Não precisa colocar na outra mão. Somente na mão que você está segurando a miniatura, porque normalmente é onde que vai sujar mais, tá bom? Então é só mais esse rápido lembrete. E agora vamos à pintura. Um detalhe que é importante é comentar que há outros métodos também de cromagem, entretanto esse daqui que eu estou mostrando nesse vídeo é um dos mais tranquilos, mais simples de você conseguir fazer. Dentre eles, os métodos são cromagem química, que é utilizado alguns produtos que são bem caros inclusive, que basicamente vocês aplicam ele na superfície, a superfície ela tem que estar exatamente como essa, né? Pintada de preto previamente e invernizada. Aí você aplica basicamente um banho químico, que basicamente você coloca num borrifador, e você aplica na miniatura. Aí você vai aplicando esse líquido, aí você aplica um, depois aplica outro, depois aplica outro. Se não me engano, são 4 líquidos diferentes, cada um para uma função diferente, e o último é o ativador. E o ativador ele vai transformar a miniatura em cromada. Só que esse é um método muito caro, acaba não compensando para o público geral. O segundo método é a galvanização, que é feito através da eletrólise, que em resumo é um método que basicamente consiste em um tanque de água, que ele é carregado com bastante sódio, e daí de um lado tem uma peça de zinco, que ela está conectada à peça final, né, no caso a miniatura, com polo negativo, outra com polo positivo de energia, de uma rede elétrica. O sódio dentro da água ele vai ajudar as cargas de energia ali serem transportadas com muito mais facilidade de uma peça a outra. Então, basicamente, quando você ativa esse método, toda a carga de zinco irá de uma peça para outra e irá revestir toda a miniatura, assim deixando ela cromada, basicamente, de forma química. Só que esse método é um método muito difícil de fazer por conta dos materiais que também precisa, porque é um negócio mais industrial. Às vezes você consegue fazer esse método indo num local especializado em galvanização e encomendando com eles. Bom, galera, o resultado foi esse, tá? Esse aqui foi 4 demãos. Com o aerógrafo 05 realmente ela ficou muito mais rápido, cromado. Com o 03 ele demora um pouco mais, como eu disse, eram umas 8 demãos mais ou menos, que eu costumava dar. Nesse caso aqui já ficou cromado com apenas 4 demãos, tá? E eu fechei bastante o leque dele. Então se tivesse aberto talvez ficaria mais rápido, mas pode ser que não dê certo por conta da quantidade que iria espirrar, tá? Então eu não recomendo vocês fazerem isso. Então essa daqui já foi, vamos para a próxima. O terceiro método de cromagem consiste em polimento, que você vai fazer na superfície com lixas. E nesse método seria iniciado com uma lixa mais grossa, como por exemplo uma 600, e irá sendo subido de 500 em 500. Por exemplo, começou com uma 600, aí de repente pula para 1000, aí depois a 1500, aí depois a 2000, depois 2500 e a 3000. E sempre alternando entre direções. Por exemplo, se você aplicou a 600, aí depois a 1000 você vai passar na direção contrária. Por exemplo, você passou na vertical, você vai passar na horizontal. Aí depois você vai passar na vertical, horizontal, assim por diante. Porque assim você vai conseguir sempre fechar os riscos, né? Nunca vai ficar os riscos da lixagem anterior, porque você sempre vai estar alisando o máximo a superfície. Quando você chegar na lixa 3000, a superfície já vai estar bem lisinha, com bem poucos riscos, os riscos serão tão imperceptíveis que você irá conseguir ver um polimento muito melhor. Entretanto, esse método, ele infelizmente não é duradouro, porque com o tempo você aplica, por exemplo, uma tinta candy ali por cima, ou aplica um verniz, ele vai escurecer com o tempo, por conta que o metal ele oxida com o tempo, tanto com a exposição ao oxigênio, luz solar, ou até mesmo a oleosidade dos nossos dedos, que podem interferir nessa superfície futuramente, mesmo que tenha uma proteção com verniz,
e por conta disso ele vai ter uma leve oxidação que vai levar ao escurecimento dele. Então, portanto, esse daqui não é um método duradouro. É um método que ele é eficaz na hora, às vezes até semanas depois, poucos meses depois, entretanto a longo prazo ele não vai ser duradouro. E também tem um método que o pessoal costuma utilizar, que é a cromagem por spray. Spray, infelizmente, ele não vai ter um resultado bom. Se você invernizar ele ou aplicar uma tinta candy por cima, ele vai ficar cinza. Ele vai virar um prata, basicamente, até pior do que um prata metálico, por exemplo. Então é um método que não compensa vocês fazerem, tá? Não recomendo vocês utilizarem tinta spray cromado, por conta que ela não vai ter um resultado duradouro. Se vocês forem aplicar numa superfície que vocês não forem utilizar verniz, pode ser que vocês tenham um resultado legal a curto prazo. Entretanto, a longo prazo não vai ficar legal. Essa superfície vai se manchar facilmente e principalmente pelo detalhe que você não pode aplicar verniz, que é a proteção final da peça, que é extremamente essencial. Bom, então vamos aos testes. Primeiramente, um teste que eu fiz aqui para vocês verem, no caso nessa peça, tá? Essa peça ela é uma base de metal, certo? Eu tinha feito alguns testes aqui antes e ela estava com uma pintura fosca, certo? Nesse caso eu apliquei para vocês verem, olha, ele vira basicamente um prata metálico, tá? Então, assim, não vale a pena você investir numa tinta, digamos assim, que é efeito cromado, né? Uma tinta que é mais cara, por exemplo, um prata, para de repente você passar numa peça para ficar assim. Fica bonito? Fica, mas vale muito mais a pena você investir num poliéster prata metálico, tá? Então, esse daqui é o resultado quando você aplica numa superfície fosca. Esse daqui é o resultado quando você aplica numa superfície de plástico, entretanto um pouco brilhante, né? Olha, ela tem um leve brilho. Só que ainda assim ela não pega totalmente o cromado, tá? Se você passar o dedo, ele vai sair, porque como eu tinha falado inicialmente, ele é tipo um pó mesmo. Só que um pó que ele é meio que líquido. Olha, se você passar aqui, ele vai sair. Então assim, quando você passa o verniz, ele vai segurar tudo. Ele perde um pouco do brilho? Perde. Mas ele vai proteger contra isso daqui, né? Tu de repente pode vir com o dedo ali sem querer, passou na miniatura, opa, escureceu a superfície, porque tem preto por baixo, né? Isso aqui simulando, digamos assim, como se fosse o caso de uma pintura mesmo, né? Não como se fosse no plástico, que eu só estou mostrando para vocês o que acontece se vocês de repente passar o dedo, né? Então por isso que de repente eu recomendo vocês fazerem a pintura e 24 horas depois, 48 horas depois, vocês virem invernizar a peça, tá? Para de repente evitar de acontecer isso. Bom, o resultado final é basicamente esse, tá? Consegue até ver meu reflexo. Então o cromo ele realmente fica cromado, não fica aqueles prata que normalmente os sprays acabam proporcionando, tá? Aqui, como eu tinha dito, eu recomendo passar um verniz bicomponente por cima, tá? De repente até mesmo o 8050, o verniz que eu utilizei para fazer, digamos assim, o procedimento antes do cromagem, tá bom? Então eu recomendo vocês passarem sempre o verniz, porque senão, se vocês passarem o dedo, pode sair o pozinho. E até mesmo vou aplicar de repente decalque. Ah, eu quero a miniatura cromada assim e vou colocar só uns decalquinhos. Recomendo passar o verniz antes. Se for uma de mãozinha básica, só para, digamos assim, selar, porque assim vocês não vão ter chance, por exemplo, vocês estão ali aplicando o decalque, apertando ali a superfície com cotonete e tudo mais, manuseando a miniatura às vezes na mão, não vai ter chance de sair, digamos assim, o pozinho da miniatura na tua mão e manchar a superfície, tá? E aqui você também pode vir com candy. Tem um amigo meu do Instagram que me recomendou uma vez passar um vernizinho antes do candy. Eu acredito que fique melhor, porque daí você vai estar selando tudo aqui, né? Eu costumo utilizar o candy direto aqui na superfície, tá? Inclusive nesse vídeo mesmo eu irei fazer a aplicação do candy para vocês verem também como é que fica, porque assim vocês vão aprender também a fazer a diluição e aplicação do candy. Esse aqui é um candy caseiro, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Mas vocês também podem utilizar o candy do próprio Regatieri, que tem lá na loja dele, online. É muito bom também. Entretanto, o tom que eu quero, ele só consegue através do verniz vitral, tá? O verniz vitral você consegue utilizar somente em pintura de carroceria. Eu tentei algumas vezes em plástico e não deu muito certo. Só que em carroceria você consegue muito tranquilamente, tá? Então a gente já vai ver nesse vídeo como é que vai ficar aplicado na superfície dessas duas trocas, tá bom? Agora eu vou ensinar vocês a como fazer uma pintura candy, tá? Essa aqui é uma versão simples, tá? Da pintura candy, que é basicamente utilizar verniz vitral. Nesse caso aqui eu vou utilizar um rosa. Aí você precisa do verniz vitral, de um potinho para você colocar a mistura, Thinner 454, ou você de repente pode utilizar o 8000 da Farben. No caso esse daqui ele é o Thinner 454 da Sherwin-Williams, tá? Dizem que não tem muita diferença entre eles não, mas o pessoal sempre recomendou o 454, que foi o que eu comprei, tá? Você vai pegar uma colherzinha, essas pequenininhas,
Aí a cada uma colher que vocês colocarem de verniz vitral, você pode ver que ele é bem grossinho, parece um xarope. A cada colher que vocês colocarem, nesse caso eu vou colocar 2, que é mais ou menos o que eu posso gastar para miniatura, tá? Às vezes gasta uma só, mas é sempre bom colocar 2 por precaução. 2 colherzinhas. E agora diluente, 454. Aí 2 colheradas também. Nesse caso, eu acredito que a medida seja a mesma se você for utilizar no aerógrafo 0,3 ou se você for utilizar no 0,5. Porque eu acabei de fazer um teste e eu vi que com uma colher para cada 2, realmente não ficou muito bom a diluição. Nesse caso, sempre vou recomendar vocês a colocar uma colher para cada uma parte de verniz, tá bom? Nesse caso tem 2 colheres para 2 partes de verniz. Aí, nesse caso ele fica bem diluidinho e ele vai passar mais fluidamente pelo teu aerógrafo, tá bom? De repente, se isso daqui ainda não ficar bom, vocês colocam mais uma colherzinha, ou meia colher se você estiver mexendo somente com uma parte, tá? A mistura, deixa bem misturadinho. A consistência ele já fica mais líquido, tá vendo? Ainda assim ele tá um pouco espesso. Então às vezes é bom você colocar mais uma colheradinha para 2 partes, mas isso daí vai de cada um. Dependendo se você consegue passar pelo teu aerógrafo. Se tu conseguir passar, ótimo. Se não conseguir, coloca mais uma colherzinha e tá show. Agora a gente vai para aplicação, tá? A aplicação, normalmente, você consegue utilizar de primeira, no verniz vitral. Você pega, bate, pegou. Então, em teoria, é para ser assim, tá? Bom, e os resultados foram esses aqui, tá? Vou mostrar a dourada, que eu não filmei pra vocês, mas aqui vocês conseguem ver. Eu sempre recomendo aplicar o mínimo possível, tá? Porque quanto mais você aplicar de verniz vitral, ele vai escurecendo a peça conforme você vai aplicando. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, em cima aqui, ó, eu apliquei 2 demãos, aí ele ficou um pouco mais claro. Na lateral, eu já apliquei 3 demãos, aí ele ficou um pouco mais escuro. Então eu recomendo sempre aplicar o mínimo possível, tá? E sempre aplicar, tipo, uniforme, né? Vai de uma vez com o aerógrafo aqui, tá show. Sempre fica um resultado bem bacana, assim, utilizando o cromado por antes. Você também pode utilizar, de repente, uma base prata, tá? Mas ele não vai ficar cromo, só que ele vai ancorar muito bem o candy, tá? Assim como você, por exemplo, utilizar uma base branco pérola. Eu tava notando ali em alguns testes que eu tava fazendo que ele também adere o verniz vitral ou no candy. Mas nesse caso aqui, para cromagem, é ideal, porque daí ele pega bem certinho, fica bem uniforme. Eu já tentei fazer cromagem com candy, digamos assim, o candy ele demora um pouco mais para pegar o pigmento. O verniz vitral ele já pega mais de primeira mais fácil, dependendo da cor, tá? Em geral, principalmente quando é cor mais forte, como por exemplo esse rosa aqui, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se de repente esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou te de repente matou uma curiosidade, deixa o joinha, se inscreve, que vai vir muitos vídeos futuramente sobre customização, tá? Deixe sugestões aqui nos comentários sobre vídeos que vocês querem ver futuramente aqui no canal. Estarei analisando cada uma delas para de repente virar um vídeo, tá bom? Então é isso, até mais e tchau, tchau.